Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Química do John. O nosso tema hoje é termoquímica. Eu quero resolver uma questão com vocês de 2011. Você sabe muito bem que termoquímica está no top 5 do Enem. É um tema que você precisa dominar e muito bem dominado, ok? Tá, olha só, essa questão que está na tela agora, vai lá, dá uma olhadinha. A questão ela fala a respeito de combustíveis, né? Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua primeira queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu poder de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contém carbono e o seu ΔH de combustão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Olha só, vem para mim. É o seguinte, gente, você percebe que é um exercício que, primeiro, você precisa dominar o que é ΔH de combustão, né? Energia liberada na queima de um mol de combustível, estando as substâncias do estado padrão, certo? Então essa coluna, que aqui no quadro eu coloquei ela em módulo, vamos lá, o ΔH é negativo, por quê? Porque toda queima é exotérmica, ok? Então por isso que na tabela que veio aí, ele está todo com o sinal negativo. Aqui eu coloquei em módulo porque eu só quero saber a energia liberada, em módulo quanto que ela vale, certo? Então o que você tem aí? Você tem o combustível, benzeno, etanol, glicose, metano e octano. Você tem a fórmula molecular do combustível, certo? Eu criei, gente, uma outra coluna aqui, eu inseri mais uma coluna, só para a gente discutir um detalhe interessante. Porque essa questão, ela relaciona poluição com energia, sim ou não? Beleza? Então o que é justo a gente fazer? É justo a gente trabalhar na tabela essa poluição, certo? Como todos os combustíveis possuem carbono, as queimas liberarão CO2. Quanto CO2 por mol de combustível? Percebeu que eu coloquei em verde aqui, ó, a atomicidade do carbono. Por quê? Porque a atomicidade do carbono vai ser transformada de forma integral em gás carbônico. Como assim, professor? Tio John, como é que funciona isso? Olha aqui, gente, 6 carbonos na atomicidade, quando você montar a equação de combustão, haverá a formação de 6 CO2. Para cada combustível, forma-se 6 CO2. Aqui, ó, para cada etanol, 2 CO2. Para cada glicose, 6 CO2. Para cada metano, 1 CO2. Para cada octano, 8 CO2. Entendeu? Então só fiz a relação entre o combustível e o CO2 emitido, certo? Ok, mas o que a questão precisa? O que ela te pede, na verdade? Ela pede para você relacionar poluição com energia, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra coluna. Essa coluna eu vou chamar ela de relação única. Eu preciso criar uma resolução que, a partir do primeiro combustível, eu possa fazer todos eles, entendeu? Uma mesma relação que caiba em todos eles. O que você acha? Isso é interessante, porque senão você vai ter que montar 5 regras de 3. Vai demorar demais, a questão já perde totalmente o sentido, sendo que no Enem você tem menos de 3 minutos por questão, certo? Então o que seria muito relevante você fazer aqui? Relacionar a poluição com a energia. Vamos pensar nessa regra de 3? Como é que ela seria montada 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Como que ela seria montada? Você concorda comigo que a quantidade de gás carbônico emitida está relacionada ao combustível? Então você poderia colocar assim, ó, a quantidade de carbono, né, presente no combustível e liberada na forma de CO2 está para a energia liberada, que aqui eu vou trabalhar em módulo, né? O módulo do ΔH, certo? Valor modular do ΔH. Agora, presta atenção o que ele te pediu.
quem polui mais e quem polui menos, não é isso? Não é essa a perspectiva? Quem polui mais e quem polui menos, né? Fixando uma mesma quantidade de energia. Então, se eu fosse fazer essa regra de 3 aqui 5 vezes, eu vou fixar o mesmo valor de energia para 5 vezes. Você pode chamar de E? Pode. Você pode chamar de K? Pode. Você pode chamar de 1? Pode. Chama do que você quiser. É um dado constante. Então, eu vou chamar de K. K de constante. Pode ser? O que eu estou fazendo? Eu estou tentando montar uma relação única para aplicar em todos eles ao mesmo tempo. Certo? Ok. O que eu achei aqui nessa relação única? Eu achei assim, ó. Seria o número de carbonos presente lá no combustível vezes um valor constante K, que, né, não vai interferir em nada aqui, sobre o módulo do ΔH. Certo? Essa é a relação que eu vou aplicar em todos eles. E segundo o exercício, ele quer a maior fração. Ele quer o que polui mais, não é? Então por isso que eu criei essa coluna aqui, ó, a coluna da relação única. Então como é que eu vou criar isso? Pegar o número de carbono e dividir pelo ΔH. Número de carbonos, 6. Divide pelo ΔH, 3.268. Certo? Aqui, número de carbonos, 2, dividido por 1.368. Terceiro, 6, dividido por 2.808. Penúltimo, vai lá, 1 sobre 890. E vamos, gente, qual o último? 8 sobre 5.471. Professor, é perigoso o aluno chegar até aqui e ainda errar? É. Por que é perigoso ele ainda errar? Porque eu quero saber qual dessas frações é maior. Então aquele aluno que for calcular uma por uma, você concorda que ele não termina hoje a questão. Entendeu? Então você faz só uma expectativa aqui, só algo bem direto, tá? Só uma aproximação. Como assim, professor? Me dá uma dica aí, como é que eu poderia fazer isso? Massa! Olha aqui, ó. Concorda que você vai dividir esse número aqui por 6, porque o numerador é 6? Então esse denominador aqui, ó, ele vai ficar, vamos lá, entre o quê? Se eu dividir isso aqui por 6, vai ficar entre 500, não é? E 600. Então seria 1 sobre um número entre 500 e 600. Certo? Beleza? Ótimo. Agora aqui, se você fosse dividir esse número aqui por 2, vai ficar um número entre 600 e 700. Concorda? Não, vai ficar um número entre 600 e 700. Olha que dica legal. Se você for dividir esse número aqui, ó, por 6, vai ficar um número entre o quê? Entre 400 e 500, ó. Um número entre 400 e 500. Aqui vai ficar 1 sobre 890 mesmo, não é isso? E aqui, ó, se você dividir 5.471 por 8, vai ficar um número ali entre o quê? 6 e 7. 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56. Então, um número entre 6 e 7. Então, entre 600 e 700 também. Então, olha só para mim, qual fração dessas é maior? Aqui tem o denominador menor. Olha aqui, ó. Qual delas tem o denominador menor? Glicose é a resposta do exercício. É aquela que vai liberar mais gás carbônico por uma mesma quantidade de energia liberada. Você entendeu? Tudo bem? Olha só, clique no sininho, se inscreva no canal, tá? Nós temos canal também de Telegram, uma comunidade no Telegram te esperando, exclusiva, chamada Halogênios. Lá, vai lá no link da bio, tá? Do @Química do John, e e-book gratuito para você, canal de Telegram gratuito, tá? E esse canal de YouTube também totalmente gratuito para você. Compartilhe com os seus amigos, espero que tenha gostado. Até a próxima, meu povo! Tchau! Valeu!